Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Do presbítero para a querida senhora e seus filhos, a quem amo de verdade. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. Nós os amamos por causa da verdade que continua em nós e está conosco para sempre. Que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo estejam conosco em verdade e amor. É dessa forma que o presbítero João inicia a sua segunda carta. E é com essas mesmas palavras que saudamos a você, nosso ouvinte do programa Crescendo em Cristo. Quem vos fala é o pastor Elvio Figur, da Paróquia Luterana de Tupãssi e Nova Aurora, estado do Paraná. João, o mesmo que escreveu o evangelho que leva o seu nome, se apresenta aqui no início da sua segunda carta como presbítero. Isso porque, nos anos de sua velhice, ele, João, atuou de fato como presbítero na igreja da cidade de Éfeso. Semelhanças bastante claras com a primeira epístola de João e com a terceira não deixam dúvida de que se trata de um mesmo autor, um mesmo escritor. Do presbítero para a querida senhora e seus filhos, a quem amo de verdade. Aqui, no início da carta, temos a indicação do destinatário, possivelmente uma mulher cristã, cujos filhos eram perseverantes na fé. Eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai mandou viver. Versículo de número 4. A interpretação, segundo a qual o destinatário da carta seria uma pessoa, uma mulher, de fato não é a mais aceita pela maioria dos estudiosos da Bíblia. Muitos sugerem, e cá entre nós faz muito sentido, muitos sugerem que a designação de querida senhora e a descrição dos filhos não denota uma pessoa em si, mas que se trata da personificação de uma igreja local, uma congregação, ou até mesmo o que hoje poderíamos chamar de paróquia. Ou seja, João, na verdade, está provavelmente se comunicando com uma comunidade cristã que talvez estivesse sob a sua jurisdição ou sob a sua supervisão, como um tipo de conselheiro, distrital. Sendo assim, a expressão seus filhos, que aparece no verso de número 4, seria uma referência aos membros dessa comunidade. E os filhos de sua querida irmã, que mandam saudações, lá no verso de número 13, seriam os irmãos na fé, membros da igreja do lugar de onde João está escrevendo, que, como dissemos, provavelmente se refere à igreja de Éfeso. Dito isso, vamos aos primeiros 4 versículos e vamos ali observar qual é o ensino que temos aqui nesta saudação. Repetindo, versos de 1 a 4. Do presbítero para a querida senhora e seus filhos, a quem amo de verdade. Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. Nós os amamos por causa da verdade que continua em nós e estará sempre conosco. Que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Mas os ouvintes aqui chama a atenção 2 palavrinhas que se repetem. O substantivo verdade aparece 4 vezes nesses 3 primeiros versículos. E o verbo amar, somado ao substantivo amor, aparece também 4 vezes nesses mesmos 3 versículos iniciais da segunda carta de João. Essa certamente é uma preocupação do apóstolo com relação aos falsos ensinos, que estavam se infiltrando no seio da igreja, que ainda estava em formação. Estamos aqui nos anos iniciais da era cristã. Os versos 7 e 8, portanto, da segunda carta de João, alertam, são
um alerta para a grave ameaça representada pelos falsos mestres, versos 7 e 8. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano. Quem faz isso é enganador e inimigo de Cristo. Tomem cuidado com vocês mesmos para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. Aqui, versos 7 e 8, as advertências do apóstolo são bastante claras e bastante oportunas. Como há muitos enganadores que saem pelo mundo ensinando que Jesus Cristo não teria vindo ao mundo em carne e osso, estes pregadores, esses ensinadores são, na verdade, inimigos de Cristo. A verdade, entretanto, é que Cristo veio, se tornou um ser humano e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como o mesmo João já havia dito no início do seu evangelho. A preocupação de João, portanto, aqui na sua segunda carta, poderia ser comparada com aquela preocupação de Paulo, lá no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lembrar que lá Paulo está preocupado com aqueles que não acreditavam e até com aqueles que ensinavam que Cristo não teria ressuscitado. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, lá Paulo escreve assim: se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos em seus pecados. De forma muito parecida, de forma análoga, João, aqui, na sua segunda carta, poderia ter dito a mesma coisa a respeito daqueles enganadores que estavam se espalhando pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano. João diz, portanto, àquela igreja que quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai para além dele, não tem Deus. Verso de número 9. Porém, continua ele, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Em outras palavras, para João, aquele ensinador, aquele pregador que ultrapassa, que vai além da doutrina deixada por Cristo, perde a sua comunhão com o Pai. E por isso, aqueles que o seguem continuam perdidos. E foi justamente por essa razão que João já havia feito o pedido nos versos 5 e 6 dessa mesma segunda carta de João. Ele faz esse pedido para aquela senhora e seus filhos, para que eles permaneçam na verdade e no amor, razão pela qual essas duas palavras se repetem tantas vezes aqui nessa epístola. Versos 5 e 6 dizem assim: e agora, querida senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhes dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Esse amor quer dizer isso: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, como vocês ouviram desde o começo. O mandamento é esse: continuem a amar uns aos outros. O que João pretende mostrar aqui nessa pequena carta é que o amor para com Deus e para com a verdade de Cristo, como caminho, verdade e vida, esse amor exigia deles, enquanto cristãos, que rejeitassem esses enganadores que estavam ensinando coisas contrárias ao que Cristo lhes havia ensinado, ao que Cristo lhes havia deixado. Entre essas doutrinas deixadas por Cristo, a verdade de que Cristo é o Verbo eterno, vindo da parte de Deus e que se tornou um ser humano. João continua, então, no verso de número 10. Se alguém for até vocês e não levar esse ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhes digam que a paz esteja com você, pois quem deseja paz a essa pessoa é seu companheiro do mal que ela faz. Não, João não está estimulando que amaldiçoemos os enganadores. Ele apenas está sendo coerente com o que acredita de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Naquele tempo, haviam os
pregadores itinerantes que, de quando em quando, davam o ar de sua graça também naquela igreja que recebe essa carta. Esses pregadores itinerantes eram hospedados nas casas dos membros, ou então dos presbíteros da igreja. E João está, então, aqui preocupado que, com isso, o falso ensino se infiltrasse no meio daqueles cristãos. E por isso ele faz este alerta: se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa no meio de vocês. Por fim, João conclui a sua carta deixando a sua saudação dos irmãos de sua congregação aos destinatários. Ainda tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas não quis fazer isso por carta, pois espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente, para que assim a nossa alegria seja completa. João espera aqui, encontrar uma igreja unida em verdadeira comunhão, em verdadeiro amor. Amemos uns aos outros e por isso deseja visitá-los pessoalmente. E aí ele conclui dizendo assim: os filhos de sua querida irmã mandam saudações. Trata-se, portanto, de uma saudação entre irmãos na fé, os irmãos da igreja de Éfeso, onde muito provavelmente João está quando escreve essa carta, que mandam saudações para os irmãos desta igreja, os filhos desta senhora ou dessa congregação ou paróquia que recebe essa carta. Em outras palavras, é uma saudação entre os cristãos de todos os tempos, dos cristãos antigos, para nós também, enquanto cristãos. Resumindo, então, o apóstolo João escreve essa sua carta a uma congregação cujo nome e localização exata não é possível precisar. Mas João, está preocupado com algo bastante específico e que é um sério problema também nos dias de hoje. Ou seja, o falso ensino de que Cristo não teria vindo como ser humano em carne e ossos, mas apenas em espírito ou apenas na fé dos cristãos. Isso claramente contraria o ensino do próprio Jesus, do próprio Cristo, contraria o testemunho das pessoas que viram Jesus ressuscitado e contraria também o ensino de todos os apóstolos. Entre eles, os ensinos do próprio João, que em seu evangelho fala do Verbo eterno que se fez carne. Essa verdade deveria continuar presente entre aqueles cristãos. Uma verdade que se expressa por meio do amor a Deus e do amor ao próximo. Saudações, até a próxima, que Deus os abençoe. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.